Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, muitas reviravoltas acontecerão. Isso porque Ézer descobrirá um grande segredo sobre sua mãe que o chocará. Além disso, Samuel ficará cada vez mais próximo de Eloá, o que fará com que ele tome uma importante atitude em respeito à menina. Neste meio tempo, quem estará na pior será Abiel, que ficará cara a cara com Dobar. O filisteu, porém, não terá dó e muito menos piedade do guerreiro, e assim eles travarão uma batalha mortal. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Reis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder absolutamente nada e compartilhe o vídeo com algum amigo seu que esteja assistindo a novela. A propósito, o que você tem achado desta passagem bíblica? O que tem aprendido com a história de Samuel e dos outros importantes personagens bíblicos? Tem sido edificante para vocês? Além disso, qual outra passagem você gostaria de acompanhar nas telinhas? Comenta aqui embaixo a sua resposta que eu quero saber, beleza? Vou ler os comentários e palpites que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela Reis, Samuel ficará cada vez mais próximo de Eloá. Ele ficará tão perto da menina que se apaixonará por ela perdidamente. O filho de Ana e Elcana, então, resolverá dar um passo importante no relacionamento. Além de se declarar para sua amada, que não ficará nada surpresa, afinal, ela também estará apaixonada pelo escolhido de Deus, e até mesmo já terá percebido que ele sente o mesmo por ela. Samuel, então, assim, pensará que finalmente chegou a hora de pedir a mão de sua amada em casamento. Ela ficará muito animada e aceitará a proposta. Os pombinhos estarão mais do que felizes. Depois disso, Samuel conversará com os pais de Eloá, que rapidamente aprovarão o pedido para a grande alegria do casal. Os pombinhos estarão radiantes com a novidade e assim até prometerão marcar um banquete para que possam comemorar esta grande novidade. Mas acontece que as coisas não estarão nada fáceis ainda. Isso porque a tensão promete seguir no alto nos próximos capítulos. Isso por conta do grande combate entre os hebreus e filisteus. O confronto é marcado por surpresas. O exército de Israel ganhará, no entanto, um trunfo durante a batalha. Eles receberão uma importante informação sobre os inimigos filisteus em cenas que estão por vir. Com isso, finalmente eles terão uma pequena vantagem contra os inimigos, já que nos últimos capítulos eles têm arrasado completamente os israelitas, fazendo assim com que o povo tema e até mesmo pense que Deus os abandonou. No entanto, Samuel estará no meio do fogo cruzado. O rapaz continuará com medo de que o pior aconteça, mas ele também receberá uma revelação do Senhor, onde Deus dirá para ele diretamente que não abandonou os hebreus, pelo contrário, está ao lado do povo e que eles vencerão toda a guerra, mas que até lá terão que aprender e voltar os seus caminhos para ele mais uma vez. Samuel assim tentará espalhar a palavra para todos os hebreus, mesmo que tenham muitos que ainda não acreditem nele, principalmente por ele ser muito jovem. O rapaz, no entanto, não desistirá. Ele fielmente seguirá as palavras do Senhor e contará para o exército que eles vencerão, mas que devem fazer tudo de acordo como Deus pediu. Enquanto isso, Marilis finalmente contará a Ézer que ele é fruto de um caso que ela teve com Hofni.
O maldoso, que terá falecido graças à sua própria imprudência, fará com que o rapaz surte de ódio completamente ao descobrir a verdade, e nem mesmo depois de falecido dará uma trégua na novela. Tudo ocorrerá quando Marílis estranhará o comportamento de Ezer. A mulher estranhará a maneira com que o rapaz vem se portando nos últimos capítulos. Ela assim passará a desconfiar que ele está escondendo algum segredo, não querendo compartilhar por medo. Marílis assim será direta e tentará entender o que está acontecendo com seu herdeiro. Ela perguntará ao rapaz e pedirá para que ele conte a verdade para ela. Mas Ezer não irá querer nem saber de abrir o bico. Ele, ao ser confrontado, ainda dará um passa-fora em sua mãe, lhe deixando além totalmente chocada e com raiva. Afinal, ele estará sendo extremamente grosseiro com a mulher. Marílis, porém, não deixará isso barato. Ela não conseguirá segurar a própria língua neste momento e dirá que o rapaz se parece demais com o próprio pai. Ezer, por sua vez, se lembrará de que o pai sempre foi amoroso e gentil. Marílis, assim, cairá em contradição. O jovem, que já vem muito desconfiado de que seu pai, ou pelo menos o homem que dizia ser o seu pai, não é de fato verdadeiro, acabará fazendo um barraco daqueles e exigirá que sua mãe conte toda a verdade para ele. A mulher assim se sentirá encurralada e não verá outra alternativa a não ser contar a verdade. Da pior maneira possível, a Marílis então contará a seu herdeiro tudo. Ao descobrir que é filho de Hofni e que sua mãe sempre foi amante do filho de Eli, Ezer entrará em parafuso. Além de dizer poucas e boas à sua progenitora, o jovem se sentirá triste e confuso. Mas ele não perdoará sua mãe diante de tantas mentiras e pecados. Ele estará decidido a seguir com sua vida longe do acampamento israelita. Para a surpresa de Marílis, que ficará profundamente abalada, o rapaz então decidirá ir embora. Ezer, que é a cara do pai e inclusive os personagens são interpretados pelo mesmo ator, cresceu achando que era descendente de Geodas. Ele ficará louco de ódio com esta revelação e então irá embora sem olhar para trás. Mas no meio do caminho ele acabará esbarrando com o escolhido por Deus, Samuel. Porém, ele acabará tendo uma grande surpresa ao descobrir que o jovem, assim como ele, está indo embora. Mas ao descobrir os motivos, o filho de Ana ficará ainda mais chocado. Isso porque Ezer revelará também a verdade para Samuel, de que ele se trata de um fruto de uma traição e que na realidade é filho do maldoso Hofni. Samuel quase cairá duro no chão ao descobrir este fato. Após isso, as emoções seguirão na novela, e assim, mais acontecimentos mexerão com os personagens. Desta vez, quem se mostrará sem fé será Eliúde. O israelita, marido de Ábila, acabará se afastando dos caminhos de Deus. Isso acontece por conta de sua revolta diante dos recentes rumos e acontecimentos que o pai de Zif presenciou. O homem, assim como muitos hebreus, acreditará que o Senhor os abandonou, pelo fato dos filisteus terem tomado as terras e muitos terem falecido durante uma batalha. Ele até mesmo deixará isso claro para sua esposa, que pedirá para que ele não blasfeme contra o Senhor. Afinal, o que aconteceu vem ocorrendo por causa das pessoas que se desviaram dos caminhos de Deus. Ele, porém, não dará ouvidos à sua mulher e continuará a blasfemar contra Deus. Mas as coisas ficarão piores ainda e sua fé se abalará ainda mais depois da chegada de Ezer. Isso porque o rapaz, assim como contou para Samuel sobre o seu passado, revelará também o mesmo segredo para Eliúde. O homem ficará completamente chocado, principalmente por ele ser fruto de uma traição, ainda mais com um dos filhos do ex-juiz Eli.
que eram para ser exemplo diante de toda a sociedade. Mas neste meio tempo, as coisas prometem não ser nada fáceis também para Abiel e todo o restante do povo israelita. Isso porque os filisteus continuarão a se movimentar para que possam invadir a terra prometida aos hebreus. E Abiel dará logo de cara com Dobar. A vida do guerreiro assim ficará muito ameaçada, pois o sobrinho dos monarcas filisteus Guedor e Anaer, o guerreiro não terá escrúpulos e se mostrará um verdadeiro maldoso. Ele enfrentará os israelitas em uma guerra sangrenta, que será travada pelos dois povos inimigos. Com a sua espada, ele enfrentará os israelitas para conseguir conquistar ainda mais território para seu povo. Já nos primeiros capítulos que virão, o nobre então acabará partindo para cima dos hebreus e invadirá o acampamento deles. Ele até mesmo ameaçará mulheres e crianças, sem ter qualquer tipo de escrúpulos. Mas acontece que os filisteus se movimentarão ainda mais para invadir a região de Siló. A trama ainda trará à tona o antigo conflito entre os hebreus e outros povos da região. Os hebreus lutam por aquelas terras por acreditarem que aquele espaço foi prometido a eles por Deus. No entanto, outros povos acreditam que a terra é deles por direito, por terem conquistado este espaço anteriormente. No comando do exército, o pai de Quis e Ner será surpreendido pelos filisteus. O homem que estará à frente de todo o exército verá que as coisas para Israel andam de mal a pior. Depois de serem brutalmente massacrados pelos rivais, Abiel se verá completamente cercado dos filisteus. O homem tentará reagir, mas será em vão, já que estará completamente encurralado com soldados à sua volta e também por Dobar. Mas este não será o pior. Ele tentará se libertar a todo custo, mas os maldosos filisteus não terão piedade do general. Para piorar o que já está bem ruim, ele temerá pelo que pode acontecer com toda Israel, caso os filisteus tomem realmente conta de tudo. Dobar, o príncipe guerreiro que é sobrinho dos reis filisteus, ameaçará Abiel enquanto se prepara para ocupar Israel. O inimigo israelita não terá dó. Depois de cercar o guerreiro, ele fará inúmeras ameaças e irá querer lutar contra o homem pessoalmente, acreditando ser capaz de vencer qualquer um. Abiel estará nervoso, afinal, mesmo diante de inúmeras batalhas, nunca terá visto um homem tão sádico quanto Dobar. Eles assim travarão uma batalha intensa, e o vencedor surpreenderá a todos. Mas acontece que no meio da batalha que será travada entre o líder israelita e o líder filisteu, muitas coisas acontecerão. Isso porque Dobar mostrará que ele é realmente muito maldoso. Ele até mesmo revelará que tem planos para os hebreus, para torná-los escravos de seu povo. Abiel ficará assustada ao ouvir isso, pois imediatamente se lembrará de sua família. Com muita garra, o homem lutará contra o inimigo, mas Dobar estará em vantagem. Afinal, além de ter cercado o hebreu, ele ainda não estará tão cansado da batalha. Afinal, boa parte dela ele terá ficado de braços cruzados apenas olhando. A batalha então continuará. E o inimigo filisteu passará a debochar do hebreu, fazendo pouco caso até mesmo de Deus, blasfemando contra o Senhor e se vangloriando por terem roubado a Arca da Aliança e eliminado também Hofni e Finéias. É válido lembrar que esta parte da novela tem nos apresentado principalmente a história de Samuel, que está prestes a se casar com Eloá. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida familiar de Samuel, mas destaca a conduta reprovável de seus filhos, assim como foram os filhos de Eli.
Os filhos do profeta Samuel não seguirão o seu exemplo e abraçarão o pecado. Eles até mesmo aceitarão subornos e pervertirão os julgamentos. Diante desse cenário, e sem vislumbrar um possível substituto para Samuel, o povo começará a pedir então uma nova alternativa. Essa alternativa, então, seria, no caso, a monarquia. Neste meio tempo, Deus já haverá prometido dar reis ao seu povo, mas os israelitas não estarão dispostos a esperar a ação divina nesse sentido. Eles então buscarão um rei para si com a motivação errada, conforme suas próprias ambições e vontades, sem atender à lei do Senhor de novo. Esta atitude do povo, então, será uma rejeição direta ao próprio Deus. O Senhor, porém, autorizará Samuel a atender o pedido do povo. Samuel, no entanto, alertará acerca do preço que os israelitas irão pagar por escolher um rei fora do tempo. No entanto, ninguém dará ouvidos a Samuel. Saul então será escolhido. Saul será um homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Ele será um homem valente, corajoso e de boa aparência, e terá certos dons carismáticos para a liderança. Samuel então ungirá Saul como rei e o comunicará essa unção publicamente. Após a vitória dos israelitas sobre os amoritas, acontecerá então uma cerimônia de coroação. Saul, porém, será incapaz de discernir e valorizar o que era espiritual. Ele advogará para si privilégios sacerdotais ao oferecer pessoalmente sacrifícios. Depois, ele ainda irá violar as coisas consagradas do Senhor e desobedecerá às ordens divinas na ocasião da vitória sobre os amalequitas. Diante de tudo isso, Samuel anunciará que Saul havia sido rejeitado como rei de Israel. E tudo isso acontecerá novamente por causa que os hebreus não ouvirão o Senhor mais uma vez. Uma curiosidade importante sobre esta fase da novela descrita sobre a vida de Samuel é que não é possível afirmar com exatidão quem escreveu o livro de Samuel. Para quem não sabe, apesar do Antigo Testamento da Bíblia cristã haver 2 livros de Samuel, originalmente estes 2 livros eram parte da mesma obra. Nos manuscritos hebraicos 1 e 2 Samuel foi um livro único, denominado simplesmente como Samuel. A divisão deste livro em mais partes ocorreu a partir de um certo tempo, que aconteceu uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. É claro que o nome Samuel foi dado em referência ao profeta Samuel, que é uma das figuras principais da história registrada no livro. Por causa disso, muitas pessoas acabam pensando que o profeta Samuel foi quem escreveu os 2 livros no Antigo Testamento. Mas acontece que isto não é verdade. Como não existem provas suficientes, o mais correto é dizer que quem escreveu o livro de Samuel foi um escritor anônimo, que viveu provavelmente entre o tempo do reino dividido e a primeira metade do cativeiro babilônico. Isso, no entanto, não significa que Samuel não tenha tido qualquer participação na composição do livro bíblico. Na verdade, a própria Bíblia dá testemunho de que os profetas Samuel, Natã e Gade escreveram sobre os acontecimentos do reinado de Davi. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Reis? Gostaram de saber que Eloá e Samuel ficarão juntos? Além disso, acham que Abiel sobreviverá às ameaças de Dobar? Gostariam que o maldoso filisteu pagasse por todos os seus crimes? Qual punição ele merece? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.